Amém. Você vai cantar depois, tá bom? Tem um negocinho ainda para fazer. Esta semana a minha viagem foi interessante. Eu fui a São José dos Campos com um grupo de talvez umas outras 40 pessoas, a maioria brasileiros, mas havia gente da Indonésia, da Noruega, do Congo e do Peru. Fomos ao CEMADEM, é o Centro Brasileiro de Inteligência, vamos dizer assim, que emite os alertas de emergência para inundações, secas, enchentes, deslizamentos de terra, é aquele pessoal que avisa onde estão as áreas de risco e os momentos perigosos em função do clima. E fomos também ao INPE, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, conhecer como funciona o sistema de satélites brasileiros e como se faz então o acompanhamento em solo, não é, da atmosfera, mas também do solo, do que acontece aqui embaixo. Posso dizer a vocês que a Terra não é plana. É sério esse negócio, a Terra não é plana. Nós temos 2 satélites que fazem o círculo polar e temos 2 satélites que fazem o círculo equatorial. De fato, o planeta é quase redondo. Mas foi muito interessante essa imersão por causa do objetivo. Quem me levou lá foi o Carlos Vicente. Carlos Vicente é uma pessoa que vem frequentando a nossa igreja há pouco tempo. Vocês vão conhecê-lo qualquer hora, vou dar a oportunidade de ele vir se apresentar aqui a vocês. Temos um amigo em comum, por meio desse amigo nos aproximamos, nos identificamos e ele me deu a oportunidade de participar dessa imersão com outros pastores e líderes. Carlinhos Veiga estava lá também, outras pessoas. Enfim, revi alguns amigos, adquiri alguns amigos novos, gente que eu conhecia por ouvir falar, estivemos pessoalmente, foi um período muito bom. E eu me sinto agora, de certa forma, comprometido a falar um pouco do que vou falar hoje, pelo que me levaram para aprender. E eu estou pregando os profetas menores. Então hoje eu quero pregar o livro do profeta Joel. Porque o livro do profeta Joel tem a ver com estas coisas, que são as tragédias, as catástrofes, estes fenômenos da natureza que impactam a vida humana. A vida humana é frágil. Se você se lembrar da tragédia lá de Mariana e de Brumadinho, quando eu penso nesta enxurrada de lama que soterrou pessoas que durante 1 ano se procuraram corpos, aquilo não é uma tragédia da natureza, aquilo é um erro de engenharia, é um erro humano. Mas aquela tragédia causada pelo homem impactou a natureza, os rios também sofreram, a natureza toda sofreu. E lá no Espírito Santo chegou a lama contaminada, lá nas praias do Espírito Santo. E olha que Minas nem tem mar, né? Então, nós vivemos num país em que nós estamos vendo secas severas no sul, no nordeste, Pantanal. Pantanal há pouco tempo teve uma seca violentíssima, incêndios como nunca havia acontecido, né? O clima do nosso país está mudando. Não sei se vocês já leram, mas um trecho pequeno do Nordeste já está se aproximando de zona desértica. Está passando de semiárido para árido. Isso está acontecendo, não é? E nas grandes cidades a gente vê cada vez mais as chuvas violentas provocando tragédias. No interior de São Paulo, interior de Goiás, vira e mexe, uma cidade qualquer, uma chuvarada intensa, e principalmente Petrópolis, né, região serrana, o litoral de São Paulo, você se lembra há pouco tempo, São Sebastião, aquela chuva violentíssima, rapidamente, deslizamento de terra e mortes. Então, o Brasil é um país grande, que tem seus desafios urbanos e seus desafios agrícolas. Somos uma grande potência, mas temos os nossos dilemas, né? E por que a Terra é hostil?
por que o planeta parece que está ficando bravo com a gente? Não é? Na verdade, o planeta sempre teve suas explosões. Né? O planeta teve os vulcões, o planeta tem seus riscos de mudança climática natural, a seca num lugar, o frio no outro, a enchente no outro. Essas coisas acontecem desde que o mundo é mundo. Mas a Bíblia tem uma leitura para isso. E eu queria começar no Gênesis, no capítulo 3, antes da gente entrar no livro de Joel. Gênesis 3, Deus fala assim com Adão: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Do suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. No capítulo 5, quando fala de Noé, da escolha do nome de Noé, é interessante o que a Bíblia diz sobre isso, não é? Que ele seria alguém que livraria do sofrimento que a terra causava. Deixa eu ler exatamente o texto. Gênesis 5, 28. Lameque viveu 182 anos, gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que Yahvé amaldiçoou. Então, a primeira informação que a Bíblia faz, a associação, melhor dizendo, que a Bíblia faz com a terra é da maldição em virtude do pecado. Maldita é a terra por causa de você, Adão. É claro que é uma leitura que coloca, por exemplo, não havia ervas daninhas e espinhos, mas elas surgiram por causa do pecado. Eu, honestamente, não vou tão longe, mas estou dizendo que é uma forma de dizer que a vida é difícil na terra porque o homem não obedeceu a Deus. Porque quando Deus criou o homem, colocou-o num jardim onde ele tinha de tudo. E o homem poderia viver com tranquilidade no jardim, mas como o homem, por desobediência, perdeu o seu lugar no jardim, agora o homem tem a terra toda diante de si. Mas essa é uma terra difícil, uma terra que lhe é hostil, é uma terra de onde ele tira o seu sustento, mas o tira com o suor. Eu às vezes penso que talvez o pecado original tenha sido o orgulho do homem, quando ele chega a dizer algo mais ou menos assim para Deus: não precisa cuidar de mim, eu mesmo vou cuidar de mim. E alguns sugerem que talvez a agricultura e a pecuária deram aos homens a impressão que eles podiam viver sem Deus. A primeira morte, Caim matar Abel. Caim é um pastor de animais, aliás, é um agricultor, e Abel, seu irmão, é um pastor de animais. Então é o conflito entre pastores e agricultores. Imagine os animais de Abel comendo a horta de Caim. E Caim dizendo para ele: prende seus bichos. E o Abel dizendo: como é que eu vou fazer isso? Naquela época não havia arame. Então chega uma hora que a tensão entre o pastor de animais e o agricultor que reclama que suas plantações são atacadas, são devoradas pelos animais de Abel, isso lhe causa ira e ele mata o seu irmão. Então esses relatos do Gênesis talvez remontem aos tempos mais antigos, imemoriais, como a gente diz, né? Muito antes da história, e retratem como era difícil viver, como era difícil tirar o sustento da terra, como era difícil sobreviver numa terra que é hostil. A gente vive num país abençoado, a gente vive num lado em que a terra é fértil, em que a vegetação é boa,
A gente não tem alguns animais selváticos, mas nem tantos, né? Então, nosso maior animal é a anta, que aparentemente deve fugir da gente, né? Aqui não tem leão, não tem tigre, nossos rios não tem hipopótamos, puxa vida, né? Nós somos de fato um país abençoado por Deus e bonito por natureza, mas a gente pensa que todo mundo é assim, e não é. Às vezes a gente se engana, né? Achando que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. São os pastos aqui do Mato Grosso do Sul, onde você viaja e vê aquelas pastagens, parece um oceano verde. Para onde se eu conseguir alcançar com seus olhos é uma pastagem alta, bonita. Não, lá é a região onde o Salmo foi composto, é uma região inóspita, terra, pedra, pouca chuva, pouco verde, muito diferente daquilo que a gente imagina. Então a Bíblia, ela é escrita num ambiente em que a terra é muito mais difícil de viver. E a maldição de Deus sobre a terra tem a ver com a origem do homem. O homem foi tirado da terra. Quando o homem peca, maldito é o homem, maldita é a terra. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus está falando com a terra. A gente veio da terra, temos a semelhança da terra e temos o fôlego de vida de Deus. Deus mais terra, nos tornamos alma vivente, ser vivo. Quando Deus tira o seu fôlego de vida, nós voltamos ao pó de onde viemos. Essa é a Bíblia no Gênesis, mas é assunto para vocês pensarem em casa. O que tem isso com Joel? Vamos lá. Livro do profeta Joel, capítulo 1. A igreja está escura, não tentem ler, vai estar lá na tela. Mas prestem atenção na leitura. Joel é um profeta interessante, a gente não sabe exatamente em que período ele viveu, que rei ele viveu. Provavelmente já não havia mais rei em Israel, é muito provável que seja a época do exílio. E aconteceu lá, na terra, uma tragédia terrível. Parece que é uma coisa espiritual, mas não é. É um fenômeno natural. Joel escreve assim, prestem atenção, capítulo 1, verso 2. Prestem atenção, velhos, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou no dia de seus pais? Ele está perguntando aos idosos, vocês já viram uma coisa tão terrível como esta? Contem isto aos filhos de vocês, e que eles o contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. E o que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Eu sei que alguns pastores usam isso aqui para o dízimo, mas não tem nada a ver com dízimo, não tem nada a ver com oferta. Isso aqui tem a ver com gafanhoto. Esses gafanhotos aqui, meus irmãos, posso dizer a vocês, por divina revelação, que esses gafanhotos eram gafanhotos. Exatamente, gafanhotos. Hordas de gafanhotos que devoraram a comida daqueles dias. Há pouco tempo atrás teve uma nuvem de gafanhotos, um enxame, posso chamar assim, quase entrou no Brasil. Teve lá pela Argentina e andou beirando as plantações dos nossos irmãos gaúchos, né? Eles devem ter feito uma oração assim, fica, e a nuvem não entrou no Brasil, mas nuvem de gafanhoto, que é raro aqui no nosso continente, é uma coisa mais recorrente lá na região. Então foi praga de gafanhotos. Primeiro ele falou com os velhos, agora ele fala com outro grupo. Verso 5, acordem beberrões e chorem. Lamentem todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Porque veio um povo contra a minha terra, povo inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Esse povo são os gafanhotos, tá, gente? Ele está falando metaforicamente que os gafanhotos têm dente de leão, comer tudo. Destruiu as minhas videiras
e destroçou as minhas figueiras. Tirou as cascas das árvores e as jogou fora. Os galhos ficaram brancos. Então, quem gostava de vinho tinha um problema, porque as videiras foram devoradas. Verso 8: lamentem assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco, lamentem a morte do seu noivo. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou, o azeite está no fim. E sem azeite lá é ficar no escuro, porque na época as lamparinas eram alimentadas com azeite. Então não é só azeite para temperar a salada não, viu gente? Azeite naquela época era o combustível para iluminar as casas à noite. Fiquem envergonhados lavradores, lamentem vinhateiros por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romãzeiras, as palmeiras, as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. É uma combinação de enxame de gafanhoto devorando cereais e vinhas e uma seca devastando a terra. Por isso, o começo do capítulo é: vocês já viram uma coisa assim? Vocês já viram uma tragédia dessa magnitude, dessa grandeza? Até mesmo no templo, onde se levavam as ofertas de cereais, ou seja, as primícias da colheita, isso acabou. Por quê? Não tem colheita, não tem primícia. Primícia de nada é nada. Dízimo de nada é nada. Então foi uma tragédia, um fenômeno natural. Os gafanhotos não são vindos do inferno, são gafanhotos que existem, eles vieram, devoraram as colheitas e uma combinação ainda com uma seca. Mas o profeta faz o seu papel. Verso 13 ele diz: sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e pranteiem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de pano de saco. É um símbolo de humilhação. Porque no templo do seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Libações são as ofertas líquidas, de azeite ou de vinho. Proclamem um santo jejum. Isso não era difícil, né? Não tinha comida mesmo, proclamar um jejum. Mas a ideia não é essa, a ideia é o arrependimento, a ideia é o quebrantamento, a ideia é a humilhação. Não é ficar sem comer eles já estavam. Mas é humilhar-se na presença de Deus. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor seu Deus e clamem ao Senhor. Ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto e ele vem como destruição do Todo-Poderoso. Por acaso o alimento não foi destruído diante dos nossos olhos? E do templo do nosso Deus não desapareceram a alegria e o regozijo? As sementes secaram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram destruídos, os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu, como geme o gado. As manadas de boi estão inquietas porque não têm pasto, também os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. A ti, Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens. A seca, depois vem o quê? O incêndio. O fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Também todos os animais selvagens suspiram por ti, porque os rios secaram e o fogo devorou as pastagens. Terra hostil. Terra hostil. Rios secos, pasto queimado, árvores destruídas, celeiros vazios. É uma calamidade. Elas acontecem hoje? Acontecem.
Se a gente olhasse há pouco tempo atrás, a Somália, o chifre da África, as crianças esquálidas, fome. Não pensem que não há fome na terra, e a fome severa. A gente pensa que pela fartura que nós temos no Brasil nós temos muita comida. Nós temos injustiça na distribuição de comida. Nós temos alimento suficiente para nos alimentar com fartura e ainda vender alimento. A questão não é falta de comida no Brasil, é falta de justiça e falta de dinheiro para comprar comida. Mas a comida existe. E todos nós aqui cometemos de alguma forma o pecado do desperdício. Não é verdade? Todos nós desperdiçamos comida. Porque a gente nunca enfrentou uma situação como essa. Por que eu estou falando essas coisas hoje? Bom, eu quero tirar 2 lições daqui. Primeiro, uma lição de uma teologia da criação. A criação nos foi dada para que nós cuidemos dela. O homem domina a terra, domina as aves do céu, domina os peixes do mar. Mas na Bíblia, todo domínio é dado para servir e não para tirania. Porque Deus é o Deus que tem todo o domínio e Ele serve. Deus tem todo o poder e Ele usa esse poder para cuidar e não para escravizar. Todos nós estamos aqui voluntariamente para adorar a Deus. Nenhum de nós foi trazido debaixo de chibata. Nenhum de nós veio aqui obrigado para adorar a Deus. E olha que Deus tem poder e autoridade para nos subjugar. Deus tem poder para nos controlar e para nos obrigar a fazer aquilo que Ele quer, mas Deus não age assim, porque Deus não é o tirano maior do universo. Deus é o Pai amoroso, Criador de todas as coisas. Então, o Deus que criou todas as coisas para o louvor da sua glória, ama a sua criação. E fez na criação o homem de uma maneira distinta, para que o homem cuide da criação. Nós somos mordomos da criação. Como eu li domingo passado no culto da manhã, quando ele vier, ele vai perguntar para cada um de nós como nós usamos os nossos talentos, como nós cuidamos dos nossos irmãos. E já imaginaram se Deus perguntasse para nós como você cuidou da natureza? Como você cuidou dos rios, como você cuidou das plantas, como você cuidou da água, como você cuidou do ar? Nós precisamos de água, ar e alimento para viver. Nós precisamos disso para a nossa subsistência, para a nossa sobrevivência. E nós precisamos parar de destruir o ambiente que Deus fez para o nosso bem-estar. Nós estamos destruindo o planeta. Nós, todos nós. E nós temos que acordar e tomar consciência que Deus nos colocou no mundo para cuidar da humanidade. Há muito tempo atrás eu ouvi um pastor dizendo assim: a nossa sorte é que a Bíblia diz que Deus amou a humanidade de tal maneira. Porque se Deus tivesse amado a criação, a melhor coisa que Deus faria para a criação era acabar com a humanidade. Todo o resto da criação ia ser mais feliz. E eu estou para dizer que estou achando que ele está certo. Se tirar o homem da equação, zebras e leões se equilibram. Aves e insetos se equilibram. Peixes nos rios se multiplicam. Se tirar o homem da equação, os oceanos não vão ter plástico. Tartaruga não morre entalada com canudinho de lanchonete. Se tirar o homem da equação, as coisas se equilibram. Nós somos o fator de desestabilização da natureza. O principal fator de desestabilização da natureza. E Deus nos chamou para cuidar da criação. Então, meu primeiro pedido a vocês, e em retribuição àqueles que investiram em mim, para que eu fosse ver a realidade do que está acontecendo sob os olhos da ciência, eu estou aqui cumprindo o meu dever de conscientizar vocês. Nós precisamos mudar de comportamento.
o planeta não vai aguentar se a gente continuar irresponsáveis como nós temos sido. Isso não tem a ver com ideologia política, tem a ver com constatação dos limites do planeta. Acreditem, o planeta está esquentando. Acreditem, o clima está mudando e, principalmente, vai mudar no Brasil. O cerrado vai acabar. A Amazônia vai desidratar. E, por estranho que pareça, a chuva vai cair mais no Nordeste. Enfim, daqui 100 anos eu não vou estar aqui, mas eu espero não contribuir tanto para que esse planeta se estrague. Mas qual a segunda lição que eu quero tirar? A segunda lição é que Joel não é diferente da gente quando ele vê estas coisas e ele busca uma solução espiritual para esses problemas. Ele convoca o povo diante de uma seca, diante dos gafanhotos, diante da fome, diante do solo crestado pelo fogo. Ele convoca sacerdotes e o povo para a oração, para a humilhação. No capítulo 2, ele vai repetir mais ou menos as mesmas coisas, mas no capítulo 2 tem um chamado muito intenso a partir do verso 12. Por favor, Joel 2,12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, a resposta de Deus à fala e às orações que Joel propõe. Convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem gosta de dizer que Deus não muda, né? Nunca leu a Bíblia direito. Deus não muda enquanto ser. A pessoa de Deus não muda, mas as estratégias, os caminhos, as ações de Deus mudam de acordo com as nossas. Se nós mudarmos a maneira como tratamos a Deus, Deus muda a maneira como Ele nos trata. Mas o convite é de Deus para nós. Convertam-se. Convertam-se. Porque Ele é bondoso, é compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. O profeta anuncia a tragédia, mas se o povo se arrepender, é aqui que funciona, segundo Crônicas 7, 14 e 15. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. É aqui, nessas circunstâncias, que funciona, segundo Crônicas 7, 14. Verso 14 é uma frase linda do profeta. Quem sabe, falando de Deus, quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia ao passar, deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito. Que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Vejam que lindo. Numa tragédia como essa, ele diz, reúnam-se todos, da criança que mama ao ancião, vamos chorar na presença do Senhor, porque o nome de Deus está sendo infamado, as nações estão dizendo, cadê o Deus deles? Olha a tragédia que está acontecendo na vida deles. Eu queria usar esta ilustração, que é... Ilustração não, essa profecia tem a ver com um momento histórico
que aconteceu, é fato. Isso aqui não é metáfora, é uma coisa que aconteceu. Gafanhotos, incêndio, seca, fome. Mas o ambiente se torna tão hostil que é preciso orar a Deus para mudar a situação. E orar, inclusive, para que o nome de Deus não seja envergonhado por causa das condições difíceis que seu povo vivia. Além da teologia da criação, eu queria falar com vocês sobre a teologia do sofrimento. Às vezes, a gente quer explicações espirituais para o sofrimento. Mas nem sempre é um fator espiritual. Às vezes é um fator natural. Os gafanhotos sempre existiram. A seca pode acontecer. Uma inundação pode acontecer. A doença pode acontecer. O câncer pode acontecer. Hoje à tarde eu estive no sepultamento de um pastor muito querido. Faleceu aos 80 anos, depois de uma luta breve contra o câncer. Breve não, alguns anos. Ele cuidou da esposa por 10 anos, era com outros tipos de doença, uma fragilidade. Um marido fiel, dedicado, por 10 anos cuidou da esposa. Ficou viúvo aos 75, vigoroso ainda, pensou, vou casar de novo. E se casou. Já estava viúva há 10 anos, né? Casou de novo. Pouco tempo depois, o câncer. Pensou que estava se casando para desfrutar um pouco mais da vida, mas na verdade se casou com alguém para cuidar dele na sua doença. Um homem bom, temente a Deus, mas Deus não o livrou de passar pelo câncer. Deus não livra da morte. Todos morreremos. Deus nos poupa de algumas coisas, mas alguns de nós vão ter a sorte de morrer rapidamente, como Paulo faleceu há poucas horas. Talvez a morte que muitos de nós gostaríamos. Nem sempre a esposa gostaria, né, tomar um susto desse. A família gostaria. Mas muitos de nós gostariam de morrer sem dar trabalho, de morrer sem sofrer. Mas nem todos teremos esta benesse. Alguns de nós vamos lidar, irmãos, com doenças naturais. Deus pode nos livrar, mas pode não livrar. É a natureza. São as leis da vida. Às vezes a gente quer explicações espirituais para gafanhotos. Gafanhotos são gafanhotos. Eles andam em bandos. Se você ler o capítulo 2 de Joel, você vai ver que descrição interessante. Como um exército que vem. Eles são assim. Deus os fez assim. Ninguém precisa ensinar um gafanhoto a ser gafanhoto. Ele já nasce sabendo. O único ser que precisa aprender a ser somos nós. Os leões sabem ser leões. As águias sabem ser águias, os peixes sabem ser peixes. O ser humano é o único ser que precisa aprender a ser humano. E talvez o sofrimento seja a melhor forma da gente se tornar alguém melhor. Se não o nosso sofrimento, o sofrimento do nosso próximo, o sofrimento daquele a quem amamos. A gente já nasce causando dores de parto. Não eu, que nasci aos 7 meses e quase caí no chão. Mas a maior parte de nós já nasce causando dores. Vive dando preocupação. Cresce dando trabalho. E no final da vida vai dar trabalho para os filhos. É assim que funciona. A vida nunca foi fácil. E nunca vai ser. Deus nos fez assim. E a humanidade precisa aprender que sofrer faz parte da existência. Lutar pela comida, lutar pelo pão de cada dia faz parte da existência. O nosso pão não cai do céu. Por um breve momento no deserto, Israel comeu pão do céu. O nosso pão do céu alimenta
nossa alma, nosso espírito, a nossa salvação. Mas nós vamos todos trabalhar pelo pão nosso de cada dia. E vamos orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E tem gente que de fato só tem o pão de hoje. Ontem eu recebi uma mensagem de alguém dizendo assim: pastor, me manda R$30 para eu comprar um almoço, porque hoje não entrou ninguém na minha barbearia. Essa é a realidade de pessoas que estão por aí. O pão de cada dia. Outro dia alguém me manda uma outra mensagem: pastor, eu, minha mulher e meu filho, nós não temos o que comer. Esse é o mundo real. E como eu gostaria que a gente entendesse que a gente pode ser melhor. E que a gente pode fazer mais. Que a gente pode cuidar melhor uns dos outros. Que a gente pode responder melhor às demandas da vida. Que a gente precisa estar na presença de Deus. Porque ao nosso redor existe dor, ao nosso redor existe sofrimento. E podemos orar e podemos jejuar, mas eu quero ser honesto com vocês. De quando em vez, na nossa casa, na nossa porta, vai bater a tribulação? Você vai ter alguém deprimido na família, você vai ter alguém lutando com ansiedade, você vai ter alguém lutando com câncer, você vai ter alguém lutando com desemprego. Este é o mundo que nós vivemos. Os pregadores do sucesso, os pregadores da vida fácil, eles conseguem deixar a vida deles fácil. Mas eu não estou aqui para enganar vocês. Estou aqui para dizer como Joel: convertam-se ao Senhor, arrependam-se, endireitem seus caminhos, clamem a Deus. Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e ele muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe, ele se voltará, mudará de ideia e ao passar por mim, por você, deixará uma bênção, para que a gente possa voltar à presença dele e trazer uma oferta de gratidão. Vamos orar. Aquele que nem a seu filho poupou, por amor de nós, não nos dará com ele todas as coisas? Mas aquele que nem a seu filho poupou, nos poupará de todas as coisas? Senhor, há muito tempo eu entendi que se Jesus sofreu, e sofreu por amor, sofreu sendo justo, sofreu sendo santo, quem sou eu, Senhor, para me irar e para me rebelar contra o Senhor? Quem sou eu para dizer que mereço melhor sina, melhor história? Quem sou eu para requerer imunidade, Senhor? Quem sou eu para requerer invulnerabilidade? Quem sou eu para me achar melhor do que os santos que viveram antes de mim e sofreram para sustentar o Evangelho? Este mundo nos é hostil, Senhor, desde o dia em que nós nos afastamos de Ti. Mas o Senhor é bondoso, o Senhor é benigno, e o Senhor nunca se afastou de nós em definitivo. Por isso o Senhor se aproxima e o Senhor se fez carne e andou entre nós. E vimos a Tua glória cheio de graça e de verdade. E vimos a bondade do Senhor manifesta
Eu creio nos milagres que Jesus fez. Eu creio que Jesus ressuscitou mortos. Eu creio que Jesus multiplicou pão e peixe porque não quis que as crianças, os homens e as mulheres voltassem para casa e desfalecessem no caminho. Eu creio que o Senhor deu água para Israel no deserto. Eu creio que o Senhor alimentou Elias na beira da fonte. Eu creio, Senhor, nos milagres que ainda fazes. Senhor, mas que nós aprendamos a viver não só de milagres, mas a viver de fé, a viver na perseverança, a viver com confiança, a viver, Senhor, apesar das lutas, firmados na esperança do Senhor. Que nós leiamos a Escritura para entendermos que antes de nós, outros já viram a dor e o sofrimento. E que nós, Senhor, devemos ser mais fortes, mais corajosos, perseverantes na nossa fé. Renunciarmos à murmuração, renunciarmos, Senhor, a toda altivez, renunciarmos à nossa autossuficiência e até mesmo à nossa ignorância, para assumirmos o conhecimento de Deus, da vontade de Deus, da soberania de Deus, e nos curvarmos diante daquele que tem todo o poder. Senhor, que nós rasguemos o coração e não as vestes, que nós jejuemos como quem tem o espírito quebrantado e não o estômago vazio, Senhor. Que nós deixemos de lado a hipocrisia e a vanglória e nos curvemos diante de um Deus que sabe quem nós somos, sabe o que fazemos. Um Deus que conhece os nossos pecados, um Deus que conhece as nossas fraquezas e não desistiu de nos amar, não desistiu de nos acolher, de nos ouvir em oração. Senhor, perdoa porque negligenciamos o próximo, negligenciamos a criação, negligenciamos o nosso próprio corpo, Senhor. Pecamos contra a nossa saúde, pecamos contra a integridade da nossa mente, Senhor. Pecamos contra nós e contra Ti, pecamos contra o céu e contra a humanidade. Nos perdoa, Senhor, perdoa o nosso pecado e aproxima-nos de Ti, Senhor. Que o nosso coração quebrantado se renda ao Deus que criou todas as coisas e nos criou para o louvor da sua glória, e enviou Jesus para redimir a criação, essa criação que geme, aguardando a manifestação gloriosa dos filhos de Deus. Breve será, Senhor, o tempo em que nós seremos glorificados e a fome que mata não mais existirá, e a sede que faz desfalecer não mais existirá, mas todos serão fartos de pão, de azeite, de água, de vinho. Todos serão fartos da presença de Deus. Que chegue esse dia, Senhor, na Tua glória. Amém e amém.